A culpa não é sua. Disseram a vida inteira que sentir a dor do outro é a maior das virtudes, que ser um ombro amigo e absorver a angústia alheia faz de você uma pessoa evoluída. Mas eu preciso te dizer a verdade. Isso é uma mentira destrutiva. A sua empatia descontrolada não é um dom espiritual. É uma falha perigosa nos limites do seu próprio ego. Uma verdadeira hemorragia psíquica que os manipuladores adoram explorar para drenar até a sua última gota de energia. O cansaço brutal que você sente não é frescura. É o peso esmagador de funcionar como uma esponja emocional em um mundo adoecido. Se você não aprender a erguer um muro agora, preste bem atenção no que vai acontecer amanhã. Você vai pisar no escritório ou sentar na mesa de casa e antes mesmo do meio-dia, a sua bateria vital estará zerada. Você voltará a carregar problemas que não são seus, perdendo sua saúde física por guerras nas quais você nem deveria ter entrado. Existe uma saída arquitetada pelo psiquiatra suíço Carl Jung, e eu vou entregá-la a você hoje. É o que chamamos de escudo do self. Nós vamos fazer a transição da empatia afetiva, que é essa fusão dolorosa com o inferno alheio, para a empatia cognitiva. A habilidade cirúrgica de ler a mente de qualquer pessoa, prevendo os movimentos dela como um enxadrista profissional, sem deixar que uma única gota desse caos penetre na santidade da sua própria alma. A chave gira na fechadura pesada da porta. Você entra, joga as coisas em qualquer canto e desaba no sofá, sem força sequer para desamarrar os sapatos. Você repassa o dia. Não houve nenhuma grande tragédia, nenhum acidente, nenhuma demissão, mas você se sente fisicamente espancado. E o motivo é invisível aos olhos. Você precisou escutar o desabafo, as queixas e a negatividade densa de 3 pessoas diferentes ao longo das últimas horas. Eu repito para que fique claro. A sua exaustão profunda não é fraqueza física. É um vazamento silencioso de energia mental causado por fronteiras extremamente permeáveis. A grande mentira da nossa cultura é que a compaixão exige o autossacrifício emocional absoluto. Na psicologia de Jung, esse derretimento de fronteiras não recebe o nome de empatia, mas de participation mystique, que significa o estado de participação mística. Esse termo complexo descreve um estado primitivo e regressivo da mente. É o momento exato em que você perde completamente a fronteira entre onde você termina e onde o outro começa. Você se funde ao problema do colega de trabalho ou do parente. A angústia dele passa a morar no seu peito, tirando o seu sono e sequestrando a sua paz de espírito. Você entrega as chaves da sua casa interna para os demônios de outra pessoa. A empatia afetiva, quando não passa pelo filtro frio da razão, age exatamente como um vírus no seu sistema nervoso central. Os seus neurônios espelho disparam em desespero, simulando em tempo real a dor daquele que fala com você. O resultado imediato? O seu cérebro inunda a sua corrente sanguínea com cortisol, o hormônio do estresse. O seu coração acelera e a sua imunidade despenca por causa de um conflito que nem sequer é seu. E é exatamente aqui que a armadilha se fecha. O manipulador crônico percebe o empata da mesma forma que um predador sente o cheiro de sangue na água escura. Pessoas tóxicas não procuram oponentes fortes para tentar quebrar. Elas procuram hospedeiros sem portas emocionais, alvos fáceis e complacentes, que estão prontos para abrir os braços e servir de lixeira psíquica para que eles possam despejar todo o seu caos interno. Enquanto você continuar acreditando que precisa curar o mundo ao seu redor, você será o alimento favorito de quem não quer ser curado, apenas consolado. E isso nos leva à questão fundamental desta jornada. Por que a sua bondade natural, aquela que todos elogiam e aplaudem, está, na verdade, matando você aos poucos por dentro e alimentando os parasitas ao seu redor?
É hora de descer ao porão da sua própria mente. Descer a esse porão significa encarar o que acontece na cozinha apertada do apartamento da Camila. São 10 da noite de uma terça-feira. A luz fria da tela do celular ilumina o rosto dela, que digita compulsivamente uma resposta para o chefe abusivo da agência. Ela tenta justificar a grosseria dele hoje cedo, convencendo a si mesma de que ele só gritou porque está passando por um divórcio complicado. O estômago dela queima de ansiedade, mas ela tenta entender o monstro em vez de se proteger. A sociedade bate palmas para esse sacrifício. Chamam isso de maturidade, de ser a pacificadora ideal. Mas eu preciso te perguntar algo muito desconfortável. E se a sua capacidade sobrenatural de entender o sofrimento dos outros não for um dom espiritual elevado? E se essa antena que capta a dor alheia for apenas a cicatriz de um trauma disfarçada de virtude? A exaustão crônica da Camila não mente. Ela revela um mecanismo de sobrevivência profundo, operando no limite absoluto. Essa hipervigilância emocional, essa necessidade de ler o ambiente o tempo todo, quase sempre nasce na infância. A criança que cresce em um lar instável precisa se adaptar rápido. Ela aprende a decodificar a respiração da mãe ou os passos pesados do pai para antecipar explosões. A sua empatia aguçada não nasceu do amor pacífico. Ela foi forjada no medo. Ela é um radar de ameaças construído para manter você seguro no meio do caos. Entender isso dói, eu sei. Dói perceber que sua maior qualidade talvez seja o fruto da sua maior ferida. Mas a psique humana é brilhante em esconder as suas fragilidades. Quando você carrega o peso de 3 pessoas na firma e tenta consertar o ambiente tóxico ao seu redor, o seu cérebro está executando um truque de ilusionismo. Você passa a olhar exclusivamente para fora, prestando atenção nas rachaduras da vida alheia, para não ter que encarar o silêncio da sua própria vida. É exatamente assim que nasce o Complexo de Salvador. Uma armadilha perfeita, arquitetada pelo seu inconsciente. Ao focar compulsivamente em colar os cacos emocionais de um chefe narcisista ou de um parceiro problemático, você ganha um álibi maravilhoso. Afinal, enquanto a Camila está ocupada salvando os colegas do colapso nervoso, ela tem uma desculpa legítima para adiar o trabalho aterrorizante de consertar as suas próprias feridas. É uma anestesia em formato de altruísmo. Carl Jung, o grande explorador das nossas profundezas, alerta sobre o perigo de nos identificarmos apenas com o que é bom e puro. Em termos junguianos, a pessoa que perdeu a capacidade de dizer não está, literalmente, possuída pela luz. Ao tentar ser perpetuamente compreensiva e bondosa, ela reprime a sua agressividade natural, empurrando essa força para a sombra, o depósito escuro da nossa mente, onde guardamos tudo o que consideramos inaceitável e perigoso. Mas veja o paradoxo absoluto dessa dinâmica mental. A agressividade não é por natureza algo maligno. Ela é a força vital que permite demarcar o seu território, o fogo necessário para afastar quem tenta invadir o seu espaço. Ao rejeitar esse instinto defensivo básico por medo de não ser amada, a Camila se desarma por completo. Sem a agressividade canalizada e consciente, o seu ego se transforma em uma casa sem muros de proteção. As portas ficam escancaradas para os invasores. Você paga o preço dessa possessão luminosa com a sua insônia e com a perda da própria identidade. Cada vez que você justifica o abuso de alguém porque essa pessoa teve um passado difícil, você enfraquece as fundações da sua alma. A empatia desprovida de limites não cura o agressor. Ela apenas destrói o curador. E é essa dinâmica perversa que nos leva a questionar como esse mecanismo de autoanulação contamina os nossos laços familiares mais íntimos e perigosos. E é exatamente nos laços de sangue que essa dinâmica se torna ainda mais cruel. O cheiro de carne assada no ar de um domingo à tarde deveria ser um alívio,
Mas no quintal do Tiago, o ar parece denso, sufocante. Ele sorri de forma tensa, os ombros encolhidos, enquanto observa a faísca de mais uma alfinetada passivo-agressiva entre a mãe controladora e o tio com um copo na mão. O estômago dele revira fisicamente. Ele carrega a densidade daquele ambiente inteiro nas próprias costas. Ele intervém imediatamente. Ele engole a própria paz e serve de escudo para evitar a explosão iminente, atuando como o eterno terapeuta de uma família que recusa tratamento. Mas aqui precisamos fazer uma pausa incômoda na nossa investigação. E se eu te disser que a sua necessidade compulsiva de apaziguar brigas alheias e salvar pessoas não é bondade genuína? Porque essa ânsia esconde, paradoxalmente, uma forma sutil e muito perigosa de arrogância oculta. Para entender essa ferida, precisamos recorrer novamente à ótica implacável de Carl Jung e ao seu conceito de projeção. A projeção não acontece apenas quando jogamos os nossos defeitos nos outros. Ela é uma via de mão dupla. Quando você tenta desesperadamente curar pessoas tóxicas que não pediram cura, muitas vezes, você não está sentindo compaixão por elas. Você está, na verdade, projetando a sua própria dor não resolvida e tentando confortar o seu próprio reflexo. É uma tentativa de salvar a si mesmo, magistralmente mascarada de virtude. A enxaqueca tensional que lateja nas têmporas do Tiago a cada final de semana não é um castigo divino aleatório. É o corpo gritando contra a violência de anular a própria raiva silenciada para manter uma harmonia que é completamente falsa. Quando você toma a dor da sua mãe ou do seu parceiro, o seu ego cria a ilusão de controle sobre um caos que pertence exclusivamente ao outro. E é exatamente aqui que a arrogância se revela. Assumir a angústia de adultos funcionais é infantilizá-los. Quando o Tiago age como o eterno amortecedor da casa, absorvendo todos os choques, ele rouba dessas pessoas o peso e as consequências dos seus próprios atos maduros. Ele impede que a dor faça o seu papel pedagógico na vida do outro. É uma pseudo-harmonia venenosa, uma falsa paz que ele compra e paga diariamente com a moeda da sua própria saúde mental. Se esse peso absurdo nas costas faz sentido para você, se você sente que tem sido o eterno para-raios emocional da sua casa, recebendo a descarga de todas as tempestades, deixe o seu like neste vídeo e escreva nos comentários a sua história. É fundamental mapearmos quem está passando por isso para mostrar que você não está sozinho nessa trincheira. E inscreva-se no canal agora, pois este é o passo definitivo para desmontarmos essa armadilha e encontrarmos a saída. Nós precisamos destruir agora mesmo a crença de que a miséria alheia é o seu projeto de vida. O caos do outro não é, e nunca será, uma missão espiritual enviada pelo universo para testar a sua benevolência. A verdadeira maturidade psicológica não está em carregar uma cruz que não tem o seu nome cravado nela, mas em ter a coragem de soltá-la. Devolver o problema ao seu dono legítimo não é um ato de maldade. É o primeiro e mais doloroso passo para a sua cura. Quando Tiago finalmente decide não intervir na briga, ele sente uma culpa brutal, um vazio que queima no peito. Essa culpa é o preço de abandonar o papel de salvador e começar a existir como um indivíduo separado. É o início doloroso da verdadeira individuação. Somente quando você para de agir como a lixeira emocional da família, surge o espaço na sua mente para forjar a ferramenta definitiva de proteção, o escudo que os manipuladores não conseguem penetrar. Esse colapso brutal na saúde mental, essa exaustão que esmaga o peito quando você finalmente solta o peso alheio, exige uma nova tecnologia de sobrevivência. O inferno da hipersensibilidade não é uma sentença definitiva. Quando a dor de absorver o mundo se torna insuportável, a sua psique é forçada a encontrar uma rota de fuga. É exatamente nesse ponto de ruptura, no fundo do poço emocional, que a verdadeira alquimia mental acontece, forjando uma armadura a partir da sua própria vulnerabilidade. A sala de reunião está tensa. Alguém lança um comentário ácido,
projetado milimetricamente para diminuir você. Antigamente, o seu coração dispararia, a vergonha subiria pelo pescoço e você engoliria o veneno em silêncio. Mas hoje, o cenário muda. Você recosta na cadeira. A ofensa é disparada, mas não penetra a pele. Surge então o grande paradoxo da nossa jornada. Como é possível olhar diretamente para o abismo sombrio dentro de alguém sem permitir que esse abismo devore a sua própria sanidade? Em vez de reagir, você passa a observar a insegurança gritante do seu agressor com o distanciamento clínico de um biólogo analisando um inseto sob o vidro. Essa é a essência da empatia cognitiva. Ela é a arte da compreensão absoluta, mas totalmente desprovida de infecção emocional. Você entende com clareza matemática o mapa mental do outro. Você rastreia de onde vem a inveja, a carência agressiva ou a fúria desproporcional, mas bloqueia terminantemente o contágio. A dor dele é mapeada, não sentida. A empatia afetiva, aquela que esgotou as suas baterias até hoje, forçava o seu sistema nervoso a espelhar a angústia do outro, inundando as suas veias com o estresse alheio. A empatia cognitiva, por sua vez, corta esse cordão umbilical adoecido. Você enxerga o tabuleiro, reconhece o desespero de quem tenta manipular o jogo, mas recusa-se a deixar que essas emoções acionem as suas próprias glândulas adrenais. O seu corpo permanece em um estado de calma impenetrável e majestosa diante do ataque. Para que essa blindagem funcione na prática, Carl Jung aponta um caminho claro: o fortalecimento implacável do si mesmo, ou o seu self-observador. Trata-se de construir uma estrutura psíquica que funciona como uma sala de vidro à prova de som dentro da sua mente. De dentro desse núcleo protegido, você vê a boca da pessoa se mexendo do lado de fora. Você decodifica a malícia nas palavras e compreende a intenção destrutiva perfeitamente, mas o barulho emocional simplesmente não consegue entrar. Dentro dessa sala psíquica, a ofensa perde o poder de ferir e se transforma em pura informação. O ataque histérico do chefe ou a chantagem do familiar controlador deixam de ser uma avaliação sobre o seu valor. O seu self-observador percebe que aquele comportamento é, na verdade, uma confissão aberta sobre a miséria interna de quem ataca. Você desativa a armadilha de um manipulador narcisista, não através da força bruta, mas usando uma clareza mental cortante, fria e absolutamente neutralizadora. Neste ponto, a cultura moderna costuma nos bombardear com uma grande mentira. A ideia de que o desapego emocional é um sinal de psicopatia ou crueldade. Precisamos corrigir essa distorção agora mesmo. Esse distanciamento clínico não é apatia, é o mais puro instinto de preservação. Enquanto o empata clássico, cego pela própria bondade, tenta abraçar um espinho e sangra no processo, o mestre da empatia cognitiva age de uma maneira radicalmente diferente diante da ameaça ou do perigo manifesto. Esse mestre estuda a estrutura do espinho de longe. Ele analisa a nitidez da ponta, calcula o dano potencial que aquela pessoa tóxica pode causar e, com total consciência, decide desviar o próprio caminho. Ele reconhece a dor do manipulador, mas entende que não tem a menor obrigação de servir como curativo. Ao ancorar a sua identidade no ego observador, você deixa de ser o alvo fácil. Você decodifica o cenário de guerra com precisão cirúrgica, sem comprometer uma gota da sua própria paz mental. Essa profunda mudança de perspectiva liberta você do papel de eterna vítima das circunstâncias. Quando a infecção emocional cessa, a sua clareza retorna, com uma força que intimida os predadores ao redor. A empatia deixa de ser a sua maior fraqueza e se converte em uma ferramenta tática de inteligência. Contudo, saber observar de longe é apenas a fundação desse novo estado. O verdadeiro teste acontece no instante em que você precisa transformar essa frieza interna em um limite verbal rígido
e real. A teoria da sala à prova de som é reconfortante na segurança da sua mente, mas o verdadeiro teste de fogo acontece no choque repentino com a realidade. O relógio marca o fim do expediente e o chefe da Camila se aproxima. Ele inicia o velho teatro de vitimismo, misturando as cobranças do escritório com seu casamento em crise, tentando forçá-la mais uma noite de horas extras. A pressão no ar é espessa. Antigamente, o estômago dela reviraria de imediato e a culpa a engoliria viva. Mas desta vez, o corpo dela não cede. A respiração se mantém lenta, ancorada no chão. Ela não oferece um sorriso tenso de compreensão, nem tenta apaziguar a frustração daquele homem. Camila apenas o encara com um olhar calmo, de uma neutralidade assustadora, e pronuncia: Eu entendo a sua urgência, mas o meu expediente acabou. O que surge nesse instante de quebra é um paradoxo vital. Por que você precisa abraçar a sua própria frieza para conseguir ser verdadeiramente livre e justo? A sua recusa habitual em estabelecer limites, justificada pelo medo paralisante de magoar os outros, não é a bondade genuína. Na ótica da psicologia de Carl Jung, essa atitude é uma recusa brutal em integrar a sua sombra. A sombra abriga os nossos impulsos primitivos, a nossa ferocidade e a nossa capacidade de dizer não. O mestre suíço alertava que aquele que castra o seu próprio lado perigoso para ser aceito será, inevitavelmente, a vítima preferida do perigo que habita nos outros. Eu sei o quanto isso soa violento para quem passou a vida inteira operando como o pacificador do ambiente. Fomos domesticados a acreditar que qualquer traço de agressividade é uma falha moral. Contudo, essa força áspera e feroz da sua sombra é exatamente o cimento necessário para erguer as muralhas do seu território. Quando Camila aciona essa frieza tática, ela não se torna uma pessoa má. Ela apenas empunha a espada psicológica do seu instinto de autopreservação, que estava enferrujada. Se você continuar recuando e cedendo terreno, uma lei implacável da mente entrará em ação. Jung a nomeou como enantiodromia, o princípio estrutural de que todo extremo deságua no seu oposto. O empata, que é infinitamente passivo e engole abusos em nome da paz, está apenas estocando pólvora no inconsciente. Cedo ou tarde, essa carga explodirá num ressentimento venenoso. Uma dose de frieza estratégica, aplicada agora mesmo, é o único antídoto real para evitar a guerra total de amanhã. Observe a reação física do chefe da Camila na cena. O recuo dele é tão brusco que parece um tropeço. O manipulador entra em um colapso completo diante da neutralidade cinzenta e silenciosa. Eles não consomem exatamente o seu tempo. Eles se alimentam do suprimento narcísico gerado pela sua reação emocional. Eles precisam ver o seu desespero ou o seu esforço servil. Quando a sua atuação deixa de gerar pânico e piedade, a arquitetura invisível da dominação deles se desfaz no ar. Sem a sua angústia para sustentar o palco emocional dele, o agressor fica isolado, confrontando o próprio vazio existencial. Você fechou a torneira da energia vital. Ele vai hesitar, piscar, perder o raciocínio e, invariavelmente, rastejar para longe em busca de uma presa mais vulnerável. O alívio que inunda os seus pulmões ao ver isso acontecer é libertador. É a sensação corporal indescritível de recuperar as chaves da sua própria casa e fechar a porta com as suas próprias mãos. Aceitar o desconforto inicial dessa frieza e integrar essa faceta dura da sua sombra é o maior rito de passagem da sua psique. Você encerra o ciclo de pedir desculpas pela sua existência e desiste de curar sanguessugas emocionais que não buscam salvação, apenas companhia para o afogamento. Esse novo escudo de gelo assusta quem estava acostumado a invadir o seu espaço, mas ele impõe um respeito imediato,
preparando o terreno para a soberania absoluta do seu mundo interior. Aquele escudo de gelo que Camila ergueu no escritório é a mesma barreira invisível que Tiago finalmente aprendeu a usar no meio daquele caótico churrasco de domingo. Ele não explodiu, ele não brigou. Ele simplesmente devolveu a bagagem emocional para a mãe e para o tio, retirando-se silenciosamente da arena. A tempestade continuou ao redor dele, mas pela primeira vez na vida, Tiago não se deixou molhar. Ele percebeu que a cura deles não era o seu fardo. Tiago é apenas um reflexo do que está prestes a acontecer na sua própria realidade. Retorne àquela mesma sala do início da nossa jornada. Você entra em casa após o trabalho. A chave gira na fechadura, mas algo no seu peito está profundamente diferente. O seu celular vibra sobre a mesa da sala. É o drama crônico de alguém exigindo a sua atenção, sugando seu oxigênio. Só que desta vez, a sua respiração continua lenta, compassada e inabalável. O mundo lá fora pode estar desmoronando, mas a sua cidadela interior permanece em absoluto silêncio. Carl Jung ensina que o verdadeiro processo de individuação exige que você deixe de ser apenas um eco das expectativas alheias. Você compreende, com uma lucidez afiada, que não foi colocado na Terra para atuar como um aterro sanitário para os traumas não processados de outras pessoas. A sua energia vital é finita, preciosa e, a partir de agora, inegociável. O domínio dessa nova empatia cognitiva é a marca definitiva de um soberano psíquico. Você não perdeu a sua humanidade. Você apenas afiou a sua percepção clínica. Você consegue ler perfeitamente o jogo de poder ao seu redor. Você entende as falhas e as feridas dos jogadores, mas você se recusa a entrar em campo, a menos que as regras sejam as suas. É o fim da escravidão disfarçada de bondade. Você aprendeu a observar o abismo sem despencar dentro dele. Se você está pronto para abandonar o papel de salvador e assumir o controle absoluto do seu espaço mental, eu quero que você faça um pacto público de libertação agora mesmo. Desça até os comentários e escreva a seguinte afirmação, como um ritual de fundação da sua nova realidade. Eu escolho o meu próprio território e tranco as portas para o que não me pertence. Faça dessa frase o primeiro tijolo da sua fortaleza. Deixe o seu curtir para selar esse compromisso. A verdadeira força nasce no momento em que paramos de pedir permissão para nos proteger. Você sobreviveu à tempestade por muito tempo sendo a âncora de todos, mas agora, finalmente, é livre para ser o seu próprio porto seguro. Abrace a sua inteireza, incluindo a sua sombra protetora, e caminhe de cabeça erguida. Você chegou até aqui. Você recuperou a si mesmo. E isso é o suficiente para estar em paz com a vida. Fim de transmissão.